Meninos, bom dia, tudo bem? Como foram de feriado? Tudo em ordem? Deu para descansar um pouquinho, colocar as coisas em ordem, ou colocar o cansaço em ordem mesmo, né? Descansando um pouco. Então, hoje a gente tem duas propostas nessa aula. Primeiro período da aula, que é antes do intervalo, né? Teoricamente ou hipoteticamente, a gente vai discutir um pouquinho sobre balanço hídrico. Qual o conceito, como que realiza balanço hídrico. Deixei para vocês disponível também uma videoaula da internet que facilita o entendimento sobre balanço hídrico, que eu oriento que vocês assistam depois da nossa aula. E depois do intervalo às 9h40 vai se abrir um questionário para vocês com duas questões a respeito da aula de hoje, ok? E aí vocês precisam responder até o final do dia, até as 20 horas. Vocês, a partir do momento que abrirem para responder, vocês têm 30 minutos para colocarem a resposta correta, ok? Então, bora lá. Vamos começar então a discussão sobre balanço hídrico. Então, o balanço hídrico ele tem como definição o controle de líquidos, tanto que a gente administra no nosso paciente, quanto que ele elimina durante um determinado período de tempo. Geralmente a gente faz esse balanço, esse controle, para saber rigorosamente o quanto o paciente recebeu de líquido e o quanto ele está eliminando, né? Então a gente chama isso de ganho e perda, o quanto ele ganhou por diversas maneiras e o quanto ele perdeu também por diversas maneiras ou o quanto ele eliminou. Geralmente os pacientes que têm esse controle são pacientes de UTI, pacientes graves, que têm uma função cardiovascular comprometida ou uma função renal comprometida, onde esse paciente precisa rigorosamente de controles, tanto no aspecto de eu saber o quanto esse paciente está conseguindo eliminar e o quanto ele está recebendo de volume, o quanto o coração dele consegue dar conta disso tudo. Porque a gente tem que entender o seguinte, qualquer volume que meu paciente receba, seja ele por meio de água que ele beba ou por meio de um soro que seja infundido, eu preciso saber se o que ele está eliminando está sendo condizente com o que ele está recebendo. Amanhã, em saúde do adulto, a gente vai ter uma aula de sistema renal e a gente vai ver muito a implicação disso no paciente que não tem função renal preservada. Então, é necessário um paciente grave, ou mesmo um paciente que não seja grave, mas é um paciente que exige cuidados rigorosos dentro do contexto hospitalar, que eu saiba exatamente o quanto está entrando nele, né, em termos de líquido e o quanto está saindo em termos de eliminação. Então, ele tem o balanço hídrico, o grande objetivo de registrar todos os líquidos infundidos e eliminados, e para isso nós temos papel padronizado, ou instrumento padronizado, né, nas instituições hospitalares. A gente precisa saber rigorosamente desse controle, desse balanço, para ver como que meu paciente está evoluindo clinicamente, né? E juntamente com este dado, a gente associa exames de laboratório, até para fazer a identificação da melhora ou não desse nosso paciente, certo? Então, nós temos esse balanço por meio de alguns tipos de compartimento que o paciente apresenta, que o ser humano apresenta no organismo dele. Então, a gente costuma dividir isso em compartimento extracelular, o transcelular e o compartimento intracelular. Então, quando a gente fala de extracelular, a gente se refere a toda a quantidade de líquido que ele tem externa à célula. Então, por exemplo, líquido plasmático, que é o plasma, líquido intersticial, linfa, entre outros tantos. Quando nós nos referimos a líquidos transcelulares, nós estamos falando dos líquidos secretados pelo nosso organismo, como, por exemplo, todos os líquidos secretados por glândulas,
né? Então, glândulas salivares, líquido da cavidade pleural, líquido céfalo-raquidiano, que é o LCR. Então, todos esses líquidos transcelulares também fazem parte do nosso compartimento transcelular. E quando nós falamos dos intracelulares, são todos os líquidos que ficam contemplados dentro da célula, certo? O terceiro espaço é o líquido extracelular, que fica sequestrado em alguma área do corpo, onde não há participação de troca nenhuma e, consequentemente, isso não faz parte da necessidade hídrica do paciente, certo? Então, nós precisamos entender esses 3 cenários para que a gente entenda exatamente qual é o contexto de cenário o qual nós vamos fazer a análise dessa quantidade de líquido todo que o paciente tem, ou ele secreta ou ele excreta. Então, os principais órgãos envolvidos quando a gente pensa em equilíbrio hidroeletrolítico, nós pensamos nas fezes, né, onde basicamente se elimina 100 ml de líquido. A ingesta, nós mais ou menos avaliamos que cada paciente faça uma ingesta de 2.100 ml de líquido a cada 24 horas, pensando que esse líquido ele pode ser tanto em forma de soro como em forma de alimento via oral ou catéter nasoenteral ou por gastrostomia, ok? Vocês já entendem gastrostomia agora, certo? Pensando aí em 300 ml de maneira insensível pelas glândulas secretórias, né? 100 ml de suor, porque por mais que meu paciente esteja acamado, é inerente ao corpo do ser humano a sudorese, né? Principalmente numa época tão quente, principalmente em instituições de saúde onde nós não temos áreas tão refrigeradas como deveriam, então o paciente acaba tendo uma perda de líquido por suor. E também na troca gasosa, nós também temos uma perda de volume nessa troca gasosa, né? Tanto que se você respirar perto de um espelho, você vê que fica o vapor da sua respiração, porque nós perdemos líquidos também durante o movimento de ins e de expiração. E basicamente 1.500 ml de urina dia. Isso aqui vai estar muito relacionado com a quantidade de líquido que a gente ingere. Então, a produção da nossa urina é muito relativa com a quantidade de líquido que a gente ingere durante determinado período de tempo. Então, balanço hídrico é essa grande questão aqui que esse desenho mostra pra gente. Então, nós temos os ganhos, que sempre é positivo, e nós temos as perdas, que sempre tem um olhar negativo. Então, tudo isso que a gente falou, né, está contemplado aqui nessa figura. Então, em relação à dieta, em relação à infusão endovenosa ou por algum outro tipo de infusão, como por exemplo, infusão de uma irrigação vesical, né? Ingestão de líquidos, então, em forma de suco, de água, de gelatina, né? A infusão de hemoterápicos, como hemácias, plasma ou plaquetas. A nutrição enteral, tenha ela qual forma for, ou nutrição parenteral, que é a nutrição que a gente faz a infusão direto na rede venosa do paciente, ok? E temos também as perdas por eliminação gastrointestinal, ou por drenagem, ou por eliminação urinária, ou por fluidos corporais. Então, qualquer que seja a maneira, tudo que for perda, eliminação é negativo. Tudo que for infusão, introdução, ingesta é positivo. Ok? Podemos continuar? Então, esse é um instrumento, um modelo de instrumento que nós fazemos os registros deste balanço. Então, tudo que meu paciente recebe, né, durante o plantão, então entendendo que aqui acabaria das 7 às 19, porque nós entendemos um plantão, temos o entendimento de um plantão de 12 horas, então seria das 7 às 7, então das 7 às 19 horas. Nós vamos registrar tudo aquilo que o paciente ganhou. Então,
por sonda ou por via oral, se ele recebeu sangue, tudo que ele recebeu em relação à medicação. Então, eu fui diluir o medicamento em 20 ml, às 8 horas da manhã, eu registro aqui 20 ml. Depois, meio-dia, meu paciente recebeu um antibiótico que eu diluí em 100 ml de soro. Então, eu vou verificar quanto deu a composição total e vou registrar aqui 110, 120, vou colocar aqui, né? Em relação a soro também, meu paciente está com soro contínuo, que é a infusão intermitente, contínua, ou está intermitente, é só entre intervalos. Então, eu também vou colocar. Se é entre intervalos, eu coloco cada vez que eu instalar esse soro. Se é intermitente, eu coloco a hora que eu instalei o primeiro e depois eu vou para o segundo. E assim consequentemente, ou sucessivamente. NPP é dieta parenteral, que nós administramos direto na veia do nosso paciente, o qual é um paciente grave, um paciente que está geralmente no cenário de unidade de terapia intensiva. Então, esses são exemplos de ganho que meu paciente vai receber. E perdas, então, diurese, né? Então, diurese, lembrando de duas situações. Eu posso ter o paciente em catéter vesical de demora, onde eu tenho esse controle de uma maneira muito mais fácil, que é só ver, né, o resultado da diurese que ele apresentou, ou eu também posso ver em relação à fralda. Então, meninos, para a fralda, a gente precisa pesar a fralda, porque é a única maneira de eu quantificar em miligramagem o quanto meu paciente apresentou de diurese. Porque de outra maneira a gente não consegue, certo? Quando o nosso paciente é usuário de fralda. Então, fralda, né, tanto para evacuação quanto para micção. Sonda, então se meu paciente está com alguma sonda nasogástrica aberta, por exemplo, se meu paciente tem drenos, e a gente já teve aula sobre drenos, então se ele tem dreno de Hemovac, se ele tem dreno de Penrose, né, se ele tem dreno de tórax. Quando eu penso em evacuação, se meu paciente faz uso de colostomia, né, então eu também registro aqui, e com colostomia é muito mais fácil da gente quantificar, porque ela é líquida, né, essa eliminação fecaloide ela é líquida, então geralmente as bolsas de Caraia são miligramadas, então a gente consegue ver a quantidade em ml de fezes que o paciente eliminou. Vômito, né? E sempre que a gente pensa em vômito e em evacuação, a gente tem valores que não são exatamente ou propriamente ditos dosados, porque raramente o paciente vai vomitar dentro de um saco que tenha dosagens, né? Então, ele vai vomitar no lençol, ele vai vomitar no chão, no vaso sanitário, e a gente tem que fazer uma correlação da quantidade que ele vomitou com o ml, certo? Então, sempre é importante, no verso desse balanço hídrico, lá na sua evolução de enfermagem, fazer o registro de como foi verificado esse balanço, né? Para a gente ter certeza que essa quantidade não foi propriamente dita dosada, né? Num saco graduado, ok? Muito bem. Então, ganhos, né? Repetindo o que a gente já falou, por via interal, por parenteral, em relação a medicamentos, perdas, diurese, evacuação, vômito, dreno, pele. Você vai trocar a roupa do paciente ou o paciente vai ser encaminhado para o banho, identifica-se o lençol totalmente molhado, a gente pode projetar aí uma quantidade de líquido que esse paciente está perdendo, né? Ele perdeu 100 ml de suor, ele perdeu 150, tá tão molhada a roupa dele que é capaz de torcer para sair tanto líquido. Então, a gente vai identificar a intensidade dessa sudorese de acordo com o tanto que essa roupa está molhada. Que ela não seque no paciente sem que a gente veja, né? Porque senão a gente não consegue fazer isso, ok? Atentar para pacientes em situação febril. Pacientes durante a febre, não necessariamente durante a febre, mas o pós-hipertermia, geralmente eu tenho um paciente em quadro de sudorese. Então, é importante a gente avaliar isso, o quanto o nosso paciente também perdeu de líquido, porque é uma informação importante para a gente também colocar no balanço hídrico. E uma observação quando a gente fala em pulmões.
A frequência com que o meu paciente respira também pode ter relação direta com o quanto ele está perdendo de volume, ok? Então, o cálculo do balanço hídrico, gente, é o balanço, eu posso fazer ele tanto parcial quanto total, certo? E depois eu só faço a diferença entre os valores, e isso é o resultado do balanço hídrico. Então, eu posso ter um balanço parcial em 12 horas, depois eu pego o balanço total e vejo qual foi a somatória e faço a diferença entre eles, certo? Então, vai depender muito da rotina de cada hospital. Tem muitos hospitais que já trabalham com balanço total, pensando sempre a cada 12 horas. E depois fazem a avaliação de cada 24 horas, ok? Então, a diferença entre ganho e perda, ele pode resultar na seguinte questão, na seguinte avaliação. Quando eu tenho balanço positivo, é porque meu paciente reteve líquidos. Então, o total de infusão desse paciente foi 2.000 e ele perdeu 1.500. Então, eu tenho um balanço positivo de 500, certo? Quando eu tenho um balanço negativo, é que meu paciente perdeu mais líquidos do que foi infundido. Então, novamente, um exemplo. Eu infundi um total de 2.000 ml no meu paciente e ele perdeu 2.500 ml na minha somatória de perdas daquele período. Então, eu tenho um balanço negativo de 500 ml. Então, quando o meu paciente retém líquido, eu tenho um balanço positivo. Quando ele perdeu mais líquido do que ele infundiu, eu tenho um balanço negativo. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês de um registro. Então, esse paciente estava com dieta por sonda nasogástrica, né, ou que a gente pode chamar de catéter nasogástrico, catéter nasoenteral. Então, aqui, fora do parênteses, eu tenho o horário. Dentro do parênteses, eu tenho a quantidade em ml. Então, vejam bem, a cada 6 horas, né, porque 12, 18, 24 e 6, esse paciente recebeu 200 ml de dieta. Logo, eu tenho um total aqui de quanto? Muito bem, 800 ml de dieta. Por dieta oral, esse paciente, a cada horário, que também está fora do parênteses, ele recebeu essa quantidade em ml de dieta. E aí, vocês têm que fazer a somatória. 10 com 15, 25. 25 com 25, 50. Com 10, 60. Então, ele recebeu um total de 60 ml por via oral. E aí eu sugiro que vocês façam esse exercício linha a linha, tá bom? Então, o medicamento por via endovenosa, às 10 da manhã ele recebeu 20 ml, às 22 mais 20 ml. Catéter vesical de demora, é ganho ou é perda? Muito bem, é perda. Então, façam a somatória de quanto ele perdeu, certo? Então, meio-dia, ele tinha perdido 200, às 18 ele perdeu 300, às 24 ele perdeu 400 e às 6 da manhã ele perdeu 350, certo? Dreno de sucção, a cada hora que está fora do parênteses, ele perdeu a quantidade que está dentro do parênteses. Dreno de sucção de cada lado, tanto do direito quanto do esquerdo. Paciente fez hemodiálise. Hemodiálise é como se fosse a eliminação de todos os metabólitos residuais que ele tem no organismo, que vocês vão entender direitinho amanhã na aula de saúde do adulto. Então, eu tenho aqui uma perda de 500 ml. Toda hidratação que eu fiz é ganho ou é perda? Certo? Ganho, porque eu estou infundindo no paciente, certo? Então, a cada hora que está fora do parênteses, ele recebeu o que está dentro do parênteses. Então, meu paciente recebeu, durante esse período, quanto? 500 mais 500 mais 500 mais 500, 2.000 ml. Muito bem. Hemácias lavadas é hemotransfusão, certo? Então, ele recebeu quanto de hemácias? 50 ml. Esvaziamento do selo d'água. Qual é o dreno que tem selo d'água, meninos? Dreno de tórax, exatamente. Quanto o paciente perdeu? 700 ml. Então, selo d'água em dreno de tórax é ganho ou é perda? Perda, muito bem. E o paciente teve êmese, que é vômito, 10 ml. Então, agora o exercício é vocês somarem todos os ganhos
e depois somarem todas as perdas. E aí faz um subtraído pelo outro para a gente ver qual foi o balanço desse paciente. Vamos fazer isso agora então? Então peguem o calculador ou peguem o celular de vocês e façam uma somatória de quanto ele perdeu e de quanto ele ganhou. E aí a gente vai ver se esse balanço ele é positivo ou se ele é negativo, certo? Então agora eu quero convidá-los a irem até a nossa sala virtual, a acessarem a nossa videoaula da internet, que também traz de uma maneira dinâmica a explicação, outra maneira de explicar balanço hídrico, ok? Então façam analisem essa aula, né? Também. E na sequência a gente vai às 9h40 abrir o questionário sobre balanço hídrico. Vocês têm 2 questões para responder, certo? Lembrando que esse questionário fica aberto até às 20 horas, ok? Um abraço a todos e boa aula para vocês.